te prepara, porque você nunca mais vai ser o mesmo a partir de hoje. Amém? Obrigado, Espírito Santo. O povo de Jesus tem que ser um povo alegre, um povo que está sempre vibrante, para cima. Para o crente o copo nunca está meio vazio, sempre está meio cheio. Vai dar certo em nome de Jesus de qualquer jeito. Sabe por quê? No final Jesus está sempre com a nossa vitória na mão. Meus irmãos, nós precisamos exercer a nossa fé todos os dias. Se você está em luta, em dificuldade hoje, é uma ótima oportunidade para você crescer a sua fé e para você ver quem é Deus na sua vida, ok? Há dores que Deus nos permite passar, sabe por quê? Até Ele nos ter por completo. A vida é feita de dores, a vida é feita de dores, de situações terríveis, mas diante de tudo isso, nós podemos olhar para o nosso consumador da nossa fé, o Cristo de Deus ressurreto, o Deus Todo-Poderoso. Diante de tudo que nós enxergamos, os nossos olhos contemplam tanta maldade, tanta coisa terrível. Eu quero que você contemple nessa noite Jesus, o Cristo, o pão vivo que desceu do céu. É tudo sobre Ele. Deus jamais perdeu o controle. A história do mundo está nas suas mãos. Deus controla cada detalhe com a sua mão poderosa. Nada foge do seu querer, da sua vontade. Deus é o dono do mundo, é o criador de todas as coisas, mas não somente isso, Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Não nos importaremos, quanto mais cresce a perseguição, as lutas, as dificuldades, mas nós estamos sabendo que estamos cada vez mais chegando mais perto daquele dia em que veremos com os nossos próprios olhos o nosso Senhor e poderoso Jesus. Portanto, vivamos alegremente em qualquer circunstância, e também dando graças a Deus por todas as coisas. Esse é o Jesus que faz você, nessa noite, mudar a rota da sua vida, mudar os teus sentimentos. Eu não sei você, mas eu creio que nessa noite nós sairemos daqui ainda mais confiante de quem é o nosso Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero apresentar Jesus para você mais uma vez. Nós estamos começando a partir de hoje uma série de mensagens intitulada Eu Sou. Serão 7 quartas-feiras em que nós vamos falar sobre os 7 Eu Sous do Evangelho de João. Então eu quero que você não perca nenhuma quarta-feira a partir de hoje, em nome de Jesus, porque você vai ser surpreendido pela palavra de Deus. E que bom que é a palavra dele, porque se fosse as minhas palavras, coitadinho de você, não ia dar certo. Mas graças a Deus pelo nosso amigo Espírito Santo, porque Ele que nos ensina, nos faz lembrar, Ele nos faz pregar a palavra na autoridade de Jesus. É tudo sobre Ele. Então eu quero que você nessa noite abra sua Bíblia e não fecha ela por nada. Abra sua Bíblia e fique me analisando, me julgando, para ver se eu estou pregando de acordo com as Escrituras, ok? Se eu não pregar de acordo com a Bíblia, você tem o dever de me cobrar no final, amém? Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Obrigado, Espírito Santo. João capítulo 6, aleluia. A partir do versículo 27, nós vamos ler até o 35. Obrigado, Jesus, pela tua presença, obrigado, Jesus. Diz assim a palavra de Deus: trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Qual é o trabalho? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Nós pedimos: amigo Espírito Santo, nos revela a Cristo na tua palavra nessa noite. Abra os nossos corações, o nosso entendimento, para receber tudo aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, no mais íntimo e mais profundo. Nós queremos comer do pão vivo que desceu dos céus nessa hora. Queremos beber da fonte inesgotável. A tua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, que vai entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito. Nós te pedimos: Espírito Santo de Deus, fere-nos com a tua palavra nessa noite, e nós nunca mais seremos os mesmos. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele apresenta para nós 7 milagres apenas, e também 7 eu sous. Jesus fez muito mais milagres, os outros evangelhos relatam esses outros milagres, mas aqui o autor fez questão de apontar apenas 7 milagres, assim também como 7 eu sous. 7 eu sous seguindo de uma metáfora que aponta para a obra redentora de Jesus, ou seja, quem Jesus é. João está dizendo nesse evangelho, está apontando que Jesus, ele é Deus. Jesus estava na criação, Jesus estava no Gênesis, Jesus estava por todo o Velho Testamento. Jesus agora é encarnado no Novo Testamento. Ele é Deus, é o Deus encarnado, é o Deus enviado, é o Deus que voltou para o seu trono e governa todas as coisas. O Salmo 24 vai descrever a entrada triunfal de Jesus depois da sua ressurreição, onde diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Por quê? Porque entrará o Rei da Glória. Jesus voltou para o seu trono, está governando todas as coisas, mas Ele deixou o seu Espírito Santo para que possamos viver com Deus dentro de cada um de nós. Então, nós encontramos esse evangelho também 7 eu sou, Jesus dizendo ao seu próprio respeito. O primeiro eu sou, ele diz: eu sou o pão vivo. O segundo ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele também diz: eu sou a porta. Ele também diz: eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Então nós vamos trabalhar nas próximas quartas-feiras todos esses 7 eu sous
que apontam e revelam quem Jesus é. Amém? Glória a Jesus. Então nós falaremos hoje sobre o primeiro eu sou. Eu sou o pão da vida. A verdade, meus irmãos, que as pessoas estão famintas e buscam saciar a sua fome de alguma maneira. Eu não estou falando sobre um pão material, um pão natural. Eu estou falando sobre um alimento que alimenta o espírito. O pão da terra, ele preenche a sua barriga, mas o pão do céu, ele preenche a sua alma. Quando nós aprendemos a nos alimentar do pão do céu, algo espiritual do próprio Cristo, então nós estamos sendo fortalecidos, nutridos para viver uma vida confiante em Jesus. O alimento te traz vitalidade, esse alimento te traz fé, esse alimento te traz esperança, esse alimento te traz a verdade absoluta, que é o próprio Cristo, a verdade sobre todas as coisas. Esse alimento te traz vida, e não uma vida momentânea e passageira, mas uma vida eterna para todo sempre. O pão da terra tem validade, mas o pão do céu tem a eternidade. Quando você aprende a se alimentar desse pão, você está se alimentando para ser nutrido para essa vida, mas não somente isso, você está se alimentando de algo que você logo estará no céu, desfrutando de um banquete com toda a classe de anjos, com os 4 seres viventes, com todos os anjos cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O pão do céu alimenta a sua alma, o pão do céu cura o seu coração, o pão do céu faz você a se alegrar novamente nesses dias terríveis e nebulosos. O pão do céu faz você mais uma vez ver as cores brilhantes como eram antes, e não mais ofuscada por sua tristeza, pela sua perda, pela sua angústia. Quando você aprende a se alimentar de Jesus, do céu, do alto, você então vive nessa terra sabendo que você está aqui, mas você é um ser celestial. Obrigado, Espírito Santo. Aqui é a casa do pão, e muitos vêm aqui buscando o pão, e nós temos pão para entregar. De quem vem esse pão? Vem direto do trono de Deus. Nós não temos nada, não somos nada, não podemos fazer nada, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que pode fazer todas as coisas com a sua palavra poderosa. Você está diante de um passo de você mudar de vida nessa noite, receber o seu milagre, porque o pão está fresquinho para você. Jesus está dizendo: alimente-se, coma, venham a mim e se saciem. Há pão para todos aqui nessa noite. Você crê assim, igreja? Há pão para você aqui nessa noite. Jesus está diante de nós aqui nessa noite. É interessante que o profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, vai dizer assim: estão chegando dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre toda a terra, não fome de comida nem sede de bebida, mas fome de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Coma as palavras de Deus nessa noite. O pão vivo está aqui diante de você. Eu quero apresentar para você Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Tudo é por Ele, todas as coisas são por seu intermédio. Ele sustenta tudo com a sua mão poderosa. Pois bem, meus irmãos, por toda a Bíblia nós encontramos pão. Pão sendo entregue no deserto, o maná que todos os dias alimentava o povo. É interessante que aquele pão alimentava momentaneamente, era apenas para um dia. Eles passaram 40 anos no deserto. Pão para um dia, que era mandado todos os dias. Mas no Novo Testamento nós temos o pão vivo, que nos alimenta todos os dias por toda a eternidade.
Então, quando nós ouvimos falar sobre pão, logo me vem à mente um personagem bíblico, o famoso e conhecido rei Davi. Davi, quando os soldados estavam em guerra contra Golias, os seus irmãos estavam na batalha. Então agora o seu pai chama Davi para levar pão para os seus irmãos. Assim como Deus Pai Todo-Poderoso chamou a Jesus para ser o pão vivo por toda a igreja dele. Davi vai levar pão para os irmãos. E nós perguntamos: o que adianta pão para quem está em guerra? Qual a diferença? Eles estão diante de uma guerra, estão com medo, estão há 40 dias diante de Golias e não tem coragem de enfrentá-lo. Agora o pai de Davi manda ele levar pão para os seus irmãos. Qual é o sentido disso? A questão, meu irmão, não é o que está sendo levado, a questão é quem está levando. A questão é que Jesus está aqui para oferecer um pão fresco, uma vida nova para você nessa noite. Eu não sou Davi, eu não sou Jesus, mas eu tenho pão fresco para oferecer para você que está em guerra nessa noite. Talvez o que você precisa para a sua guerra não é espada, não é dinheiro, não é um contrato. O que você precisa nessa hora é o pão vivo que desceu dos céus. Ele faz com que você assine qualquer contrato. Ele é a solução, Ele é a provisão, Ele é tudo que você precisa. Agora muitos pensam: Davi foi levar pão para a guerra, foi levar uma coisa pequena. Eles estão em guerra. Davi tem apenas uma tarefa: levar pão para os seus irmãos que estão em guerra. Você pergunta: parece uma coisa pequena, mas é muito melhor nós fazermos uma coisa pequena do que esperar algo grande para nos levantarmos. Eu não sei o que Jesus colocou nas suas mãos esses dias. Pode ser pequeno aos teus olhos, mas Deus está provando você para entregar novas promessas muito maiores, sonhos maiores, provisões maiores. Ele está vendo o que você vai fazer com o pouco que Deus te deu até hoje, como você vai reagir, qual é a fé que você tem para que isso cresça, aumente. Depende apenas de você, o quanto você vai crer, vai se entregar e vai se alimentar desse pão. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Tem muita gente preocupada com a solução. Eu quero dizer em nome de Jesus: te preocupe com o selo solucionador. Não se preocupe com a provisão, busque o provedor. O provedor está aqui nessa hora. Nós não buscamos provisão, não buscamos bênção e riqueza. Nós buscamos ao Senhor, que é tudo isso e muito mais para a nossa vida. Ele é a provisão que você precisa, o próprio Cristo, em nome de Jesus. Agora é interessante que Davi foi levar pão para os seus irmãos, mas mal sabia ele que ele estaria diante de uma das suas maiores batalhas. Davi agora está diante daquela cena, os soldados equipados com arco, com lança, com escudo, bem treinados, mas eles estão com medo. Eles estão apavorados. Já se passaram 40 dias e ninguém teve a coragem de enfrentar o gigante Golias. Agora chega Davi. Davi foi levar pão para os seus irmãos, mas também pedra para o gigante. Davi levou pão para os irmãos, mas também levou pedra para o gigante. Ele está diante daquela cena e diz: eu vou, deixa para mim. Qual é a diferença? A diferença é que ele disse: eu não vou sozinho, eu vou em nome do Senhor. Se você não andar sozinho, se você for em nome do Senhor, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da provação, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo.
Davi então leva pão para os irmãos, mas pedra para o gigante. A história conta que ele pega 5 pedras. Por que 5 pedras? Só foi necessária uma. Historiadores falam que aquele gigante, ele tinha mais 4 irmãos. Ou seja, Davi estava preparado para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Mas não precisou, porque só um exemplo bastou. E não somente isso, só uma pedra já solucionou todo o problema. A pedra foi jogada na cabeça do gigante. Agora Davi, ele volta com as 5 pedras. Ele não perdeu nenhuma, porque a pedra que foi jogada ficou cravada na cabeça do gigante. Ele cortou a cabeça e trouxe ela junto. A provisão que Deus te dá, Ele não tira, ela não acaba, ela sempre se renova. O que Deus dá, você não perde. O problema é que o diabo sempre tem algo para oferecer também. O diabo sempre tem um jeitinho fácil. O diabo sempre oferece um atalho. Por aqui é mais fácil. Olha essa proposta. O diabo sempre vai oferecer algo lindo, maravilhoso, espetacular. E você logo fica deslumbrado com aquilo. Muitas vezes, e tantos de nós já cometemos esse erro. Quando Jesus oferece um pão para cada dia. É por isso que nós oramos: pão nosso nos dá a cada dia. Nós estamos dizendo: Senhor, dar-nos de Ti mesmo para nós todos os dias, o alimento do céu que nós precisamos e queremos para enfrentar aqui nessa terra todas as provações. Davi atirou pedra no gigante e venceu o gigante. É interessante que o que eles não conseguiram resolver em 40 dias, Davi resolveu em apenas 1. Jesus não precisa de 40 dias, 2 meses, 3 meses. Ele apenas precisa de 1 dia em que você se entregue, confie e deixa Ele fazer o resto. 1 dia apenas, Deus pode mudar toda a tua história. Deus pode fazer tudo novo. Deus pode mudar qualquer ambiente em 1 milésimo de segundo. Deus pode fazer tudo novo para a sua glória, em nome de Jesus. Agora é interessante que nós estamos diante dessa história, Jesus afirmando que Ele é o pão vivo. Mas essa história, ela acontece, mas acontece 2 fatos antes. O primeiro, Jesus multiplica pães e peixe. O povo está com fome. Uma multidão ouvindo a Jesus, mas faminta de pão da terra. Então agora, um menino vem e traz 5 pães para Jesus. 5 pães e 2 peixes. 5 pães para alimentar uma multidão. Isso foi o que aconteceu. Por quê? 5 pães foram entregues para o pão vivo do céu. 5 pão na mão de homens alimenta 5 homens, mas 5 pão na mão do pão vivo que desceu do céu alimenta uma multidão. Jesus alimenta aquela multidão e sobra. Quando Jesus faz, sempre sobra. A provisão em Jesus sempre sobra. É isso que Ele fez. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que não apenas alimentou uma multidão naquele tempo, mas Ele nos alimenta todos os dias dEle mesmo. Basta apenas nós buscar se alimentar diretamente do alimento do céu, porque Ele está sempre disposto. Obrigado, Espírito Santo. Jesus multiplica agora os pães. Jesus agora, Ele anda no meio de uma tempestade. Jesus anda sobre o mar. O segundo milagre acontece agora. Ele vai ao encontro dos discípulos no meio, caminhando no meio do mar,
mais um milagre acontece, ele atravessa para o outro lado, e mais uma vez a multidão vai ao seu encontro, mas o que eles querem? Eles querem Jesus? Não, eles querem pão da terra mais uma vez. Então Jesus agora começa a adverti-los: olha, eu já alimentei vocês uma vez, o que vocês precisam agora é do pão vivo que desceu do céu. Eu sou esse pão, o pão que o Pai enviou. Então eles começam a questionar Jesus e chegam a ponto de pedir um sinal para Jesus. Nós queremos um sinal para que possamos crer em Ti. É interessante que nós muitas vezes pedimos um sinal para Deus, mas sabe o que Marcos capítulo 16, versículo 17 vai dizer? Os sinais seguirão aqueles que creem. Não busque sinal, não peça sinal, crê somente, e você virá o sinal, e também virá a provisão, o milagre, aquilo que você precisa. Se você crer, você verá os sinais seguindo a sua vida. Jesus diz: o Pai que alimentou no deserto enviou o pão, mas o pão que desceu do céu e dá vida, esse sou eu. E não é para a vida momentânea e passageira dessa terra, mas é um pão para a eternidade. É um pão no qual nos alimentamos e somos nutridos nessa terra, mas também para vivermos a eternidade com Jesus. Você quer um sinal nesses dias? Não peça um sinal, crê somente. Coloque a fé antes de qualquer dúvida, coloque a fé antes de qualquer incerteza, e você verá o milagre sobre a sua vida. Eu creio que é uma noite de milagres aqui nessa noite. Você crê assim? É interessante que tudo que nós entregamos primeiro para Jesus, Ele multiplica. Tudo que nós entregamos em primeiro lugar para Jesus, Ele multiplica. Ele multiplicou os pães e peixes. Ele continua a multiplicar ainda hoje sobre a nossa vida. Ele continua a multiplicar, sabe o que? Alegria, paz, cura. Ele está sempre multiplicando sobre a igreja, milagres, sempre. Isso é inesgotável. Tem milagre todo dia para você, tem milagre todos os dias para a sua vida, para a sua alma, para a sua família. Deus está multiplicando, Ele quer multiplicar cada vez mais. Isso basta apenas que nós venhamos a buscar e crer nisso, e isso acontecerá. Esse Jesus está aqui nessa noite, o pão vivo que desceu do céu. É um pão que nos alimenta, é um pão que nos faz percorrer nesses dias difíceis, sabendo que nós estamos percorrendo uma corrida no qual nós sabemos como vai acabar. Jesus sempre vence no final. Jesus está aqui nessa noite para mostrar para você quem Ele é de verdade, e você não deve buscar em outro lugar, se saciar em outro lugar, mas deve buscar o alimento fiel e verdadeiro do céu nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. É interessante que quando Elias enfrentou os 450 profetas de Baal, agora ele vai para uma caverna, está fugido, está com medo de Jezabel. Ele está lá quando de repente um anjo traz um pão para ele. Um pão. Elias se alimenta daquele pão. Sabe o que acontece depois disso? Elias percorre 400 quilômetros até chegar ao Monte Horebe para ter um encontro com Deus. Que interessante isso. Espera aí, um pão só alimentou Elias por 40 dias para fazer 400 quilômetros. São 10 quilômetros por dia. Jesus amado, eu fico 2, 3 dias sem comer, estou desesperado. Imagina 40 e ainda caminhando. Só tem um jeito de Elias ser sustentado dessa forma. Qual é o jeito? Esse pão não foi um pão natural, mas foi um pão que desceu diretamente do céu para ele. Quando você se alimenta do pão do céu, você ganha
vitalidade nessa terra, para percorrer quilômetros e quilômetros diante da presença de Deus. Esse pão traz vitalidade para você percorrer esses dias correndo com alegria, porque você está sendo alimentado, não com o alimento da terra, não com o alimento de homens, mas com o alimento do próprio Deus que foi preparado para você. Agora o sucessor de Elias, o profeta Eliseu, ele está diante de uma tremenda fome na terra. Esse era o cenário: deserto, fome. Ele está com seus discípulos, eles estão com fome. Então alguém tem uma ideia: procurar alimento. Eles acham uns vegetais, e aquilo era na verdade uma trepadeira, que era um veneno. Sem saber, eles colocam na panela, começam a cozinhar. Depois de terminado, pronto, eles começam a se alimentar. Naquele instante, um discípulo percebe que aquele alimento na verdade era veneno. Então ele grita: homem de Deus, morte na panela, tem morte na panela, ó homem de Deus. Eliseu, diante daquela cena, eu fico pensando, nós o que faríamos? Nós mandaríamos: joga fora agora, imediatamente, coloca o dedo na goela, vomita que vocês comeram, para que vocês não morram. Mas Eliseu faz algo inusitado. Ele não manda colocar fora, ele não manda que eles parem de comer, não. Ele manda colocar farinha. Como assim farinha? O que farinha faz? Farinha faz pão. Pão aponta para Jesus. Jesus é a vida. Aonde Jesus é inserido, o cenário pode ser de morte, mas não aguenta, porque tudo aquilo que a vida toca, a morte tem que sair correndo em nome de Jesus, porque Ele venceu o inferno e a morte. Nós queremos um Deus que faz milagres, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, um Deus que está a multiplicar os seus milagres a todo instante. O pão está caindo, está descendo todos os dias para toda a igreja. É também um pão que abre os nossos olhos, é um pão que nos faz enxergar quem está diante de nós. E foi isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos estão no cenário em que Jesus morreu, foi crucificado, e eles estão voltando para a sua casa talvez. Eles estão voltando para Emaús, que significa lugar de águas quentes. Eles foram para lá para tentar aquecer o seu coração, porque eles estavam tristes, eles estavam desanimados, porque o rei, o seu Senhor Jesus morreu e está tudo acabado. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Agora Jesus vai ao encontro deles no caminho de Emaús. Eles não percebem que é Jesus. Jesus começa a conversar com eles, e Jesus começa a pregar para eles todo o Velho Testamento, começando por Moisés, os profetas, os escritos. Jesus começa a pregar sobre Ele mesmo na Bíblia. Ele começa a dizer: não haveria de acontecer estas coisas, o Cristo morrer, ser crucificado, mas também ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. Ele começa a pregar para os discípulos. Então os discípulos convidam Jesus para jantar com eles. Eles estão sendo alimentados por Cristo, sem saber que era o próprio pão vivo que está diante deles. Agora eles estão jantando. Jesus pega o pão, Jesus quebra o pão, e o texto diz que no partir do pão, os seus olhos foram abertos, e eles contemplaram o próprio Jesus diante deles. Nesses dias talvez você precise de pão para abrir os teus olhos, para enxergar aquilo que você não está enxergando, para que você
comece a ver além do que os olhos possam ver. Talvez você não consiga enxergar a solução, talvez você não consiga enxergar o seu milagre, não vai ter jeito, não tem como acontecer, não tem nada nessa terra que possa resolver, e realmente nada da terra pode resolver, mas o Deus do céu, Ele pode todas as coisas. No partir do pão, os seus olhos foram abertos. Eu quero que você contemple aqui nessa noite, não apenas as coisas terrenas, mas também as coisas espirituais. Jesus está fazendo algo novo na sua vida, creia e você verá a glória de Deus. Como é bom enxergar aquilo que nossos olhos não veem. É por isso que às vezes a gente vê as coisas, não tem como dar certo, mas a gente diz, já deu certo, já deu certo, já veio o recurso, já estamos com a escola, o novo projeto já está concluído em nome de Jesus, já está assinado no céu. Eu não sei de que jeito vai acontecer, eu só sei que vai acontecer. Deus está disposto a multiplicar milagres aqui nessa noite. Os seus olhos foram abertos. Jesus foi quebrado na cruz por seu intermédio. Agora nós precisamos ser seus imitadores. É interessante, meus irmãos, que quanto mais nós somos quebrados, mais nós somos usados. Muitas orações nos são respondidas e nós não percebemos. Sabe qual é? Nós dizemos, Senhor, eu quero ser mais usado. Senhor, eu quero pregar mais, eu quero, Jesus, através de mim que aconteçam milagres. Sabe o que acontece? Mais provação, mais luta. Sabe por quê? Quanto mais você quebrado, mais você é usado pelo Senhor. Cada problema é um degrau para você subir de nível espiritualmente. Então quanto mais você quer ser usado, mais você vai ser quebrado, provado. Não se desespere diante das provações, porque você está diante de um deserto, que o final sempre dele é o mesmo. Jesus está lá esperando você. No deserto nós continuamos olhando para Ele, porque os nossos olhos enxergam além do que eles podem ver. Que você enxergue além nessa noite em nome de Jesus. Enxergue além daquilo que você vê com os teus olhos naturais. Que os teus olhos se tornem olhos espirituais aqui nessa noite. Que você veja o seu milagre aqui nessa noite como nunca antes. Que você tenha a visão alargada aqui em nome de Jesus. Que você possa contemplar aquilo que você não contemplou até hoje. Que você possa ver, desfrutar e já tomar posse daquilo que está chegando para você, em nome de Jesus. É interessante, meus irmãos, que a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, o Adão perfeito. Aonde Adão falhou, Jesus triunfou. A Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem entrou a salvação de todos nós. Aonde Adão falhou, Jesus restituiu. Jesus é o Adão perfeito. Teólogos vão dizer que esses dois discípulos no caminho de Emaús possivelmente era um casal. E aqui nós encontramos uma cena sendo reconstituída do Velho Testamento. Lá no início, no Jardim do Éden. No Jardim do Éden era um casal. No Jardim do Éden tinha um pregador. No Jardim do Éden tinha uma mensagem. No Jardim do Éden tinha um alimento. No Jardim do Éden, o pregador era o diabo. A mensagem era de destruição. E o alimento levou à morte. Agora no caminho de Emaús, tem um casal, tem um pregador, tem uma mensagem e tem um alimento. Agora o pregador é o próprio Deus Todo-Poderoso.
A mensagem é de restituição, de Deus fazendo nova todas as coisas. E o alimento trouxe vida para nós. Deus refez aquela cena do passado. Ele restituiu o Éden, para que possamos desfrutar mais uma vez do alimento direto do céu todos os dias. Adão não tinha pai nem mãe. É por isso que Jesus na cruz talvez diz para João e a mãe: eis aí a tua mãe. E para Maria: eis aí o teu filho. No Éden, Deus colocou Adão no sono profundo, e do seu lado direito fez nascer a noiva, a mulher. Na cruz, Deus colocou Jesus num sono profundo, e o seu lado foi rasgado, e naquele momento nasceu a noiva, a igreja dele, imaculada, linda, maravilhosa, que é eu e você. É por isso que a Bíblia fala que nós somos crucificados com ele, que nós somos batizados com ele, e também crucificados com Jesus. Através do que Jesus fez na cruz, nos garantiu o alimento para essa terra e para toda a eternidade. E esse alimento está aqui nessa noite para todos vocês. É por isso que Jeremias, o profeta Jeremias diz: quando as tuas palavras foram encontradas, logo eu as comi. Coma a palavra de Jesus nessa noite. Se alimente da palavra de Deus nessa noite. Você é filho de Deus, e há uma herança para você. Mas como que eu descubro a herança? Lendo o testamento. É para você, é sobre você, é sobre Jesus restituindo todas as coisas nele mesmo. Ele está pronto a fazer algo novo sobre você nessa noite. Agora é interessante que muitos duvidaram e muitos rejeitaram este ensino. Sabe por quê? Porque o Deus desse século também tem cegado o entendimento de muitos, para que não vejam a glória de Deus na face de Cristo. Mas os discípulos, alguns falaram: Senhor, muitos podem te rejeitar, muitos podem te abandonar, mas só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus é o alimento para a vida eterna. Meu irmão, você precisa caminhar nessa terra pensando na eternidade, vivendo como se fosse o último dia da sua vida, mas para a glória de Deus. Esse alimento traz alegria, esse alimento traz cura para você. Esse alimento é direto do céu, não é através de homens. Esse alimento está todos os dias à sua disposição. Esse alimento está aqui nessa noite para você, em nome de Jesus. O pão de baixo tem validade, o pão de cima tem a eternidade. Quem come o pão de baixo alimenta a barriga, quem come o pão de cima alimenta a sua alma. A sua alma nunca mais é a mesma. É interessante que o pão de baixo, ele cabe na palma da nossa mão, mas na mão do pão vivo, ele coloca todo o globo terrestre. O alimento de cima é o Jesus Todo-Poderoso, que controla todo o universo com as suas palavras poderosas. Esse é o Jesus perfeito. Ele é o alimento para a nossa vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se você se alimentar desse pão nessa noite, você nunca mais vai sentir fome. Que fome é essa, pastor Ivan? É a fome da tristeza, da angústia, do desespero, do luto. Você nunca mais vai ser o mesmo. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite, meu irmão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Jesus está aqui nessa noite
pronto para alimentar você. O próprio Deus, o pão vivo, está aqui para trazer uma nova vitalidade para o seu corpo e para a sua alma. Ele pode curar você hoje. Ele pode curar a sua enfermidade, a sua dor, a sua doença. Ele pode também curar a sua alma. Ele pode ir no mais profundo do seu ser. Ele pode, nessa noite, mudar todo o cenário de tristeza em alegria. Ele pode mudar hoje a forma de você enxergar o mundo, o que está na sua volta. Ele pode fazer tudo hoje para você. Basta apenas você crer e se alimentar desse pão. Basta apenas você dizer: Senhor, dai-me de comer nessa noite. Assim como uma mulher samaritana disse para Jesus: Jesus, dai-me de beber. Dai-me de beber dessa água a jorrar. Que nós possamos fazer coro nessa noite, dizendo: Senhor, dai-nos de comer nessa noite um alimento do céu, um alimento vivo, que muda a nossa alma, o nosso corpo, que traz vitalidade, que traz um novo ânimo, uma nova esperança. Esse alimento, ele está pronto, preparado na mesa para você, filho e filha. É interessante que no final, quando Davi, o rei Davi, já não existe mais o rei Saul, já não existe mais o seu filho Jonatas. Agora o rei Davi, ele lembra que ele fez uma aliança com Jonatas, porque eles eram muito amigos. Davi lembra dessa aliança e vai atrás da descendência de Jonatas. Ele chega agora na casa aonde está a descendência de Jonatas. Ele grita: por acaso há alguém aqui da descendência de Jonatas, para que eu possa usar de benevolência? Logo sai um servo correndo da casa e diz: sim, meu senhor. O servo chamado Ziba: sim, senhor, Mefibosete, filho de Jonatas, o coxo, ele está aqui. Mefibosete tinha sangue real. Mefibosete morava no palácio, mas a sua descendência foi terminada, acabada. Ele não poderia mais ser rei, porque ele virou coxo, e isso não era permitido, nem mesmo ele entrar no templo. Davi lembra da aliança, mas agora Davi está diante de um cenário em que ele tem que escolher entre a lei e a aliança, porque a lei dizia que o coxo não poderia entrar na casa de Deus, não poderia entrar em Jerusalém. Ele tem uma escolha a fazer, mas Davi, que aponta para Jesus, ele escolhe não a lei que leva à morte e à condenação, mas ele escolhe a aliança, uma nova aliança que nos traz acesso para de volta à mesa com ele. Mefibosete agora então é restituído. Davi diz assim: Ziba, você terá que comer, trabalhar todos os dias para poder comer. Mas Mefibosete, ele vai sentar à mesa comigo e vai comer pão todos os dias no palácio real. Davi restituiu a linhagem real de Mefibosete, assim como ele fez comigo e com você. A Bíblia fala: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
a sua descendência real foi restituída em Jesus. Jesus então chama agora Mefibosete. Mefibosete nem podia entrar no templo. Davi chama ele de volta, ele entra no templo. Já é uma grande coisa, já está de volta no templo, já tem o acesso novamente. Nós já estamos dentro da igreja, você está aqui, você já está na casa de Deus, ela é sua. Agora, se não bastasse isso, Davi coloca Mefibosete sentado na mesa. A mesa representa igualdade. Você é convidado por Jesus, sem distinção. Deus não faz distinção de pessoas, não importa quem você é, o que você fez, não importa o seu passado, o que importa é que Ele te convida a sentar na mesa hoje, para desfrutar de um novo tempo, se alimentando todos os dias, com o próprio Cristo à sua frente. Agora, com Jesus sentado na mesa, eu estou no pé de igualdade, todos os irmãos estão junto na mesa com Jesus. Não tem lugar privilegiado, o lugar é o mesmo para todos. Deus ama a todos da mesma forma. Mefibosete está na mesa. Por que na mesa? Ele está agora diante de Jesus na sua frente. O que isso acontece? Quando Mefibosete é colocado para dentro da mesa, a partir da mesa, ele não consegue mais enxergar as suas debilidades. A única coisa que ele consegue enxergar é o próprio Jesus à sua frente. Jesus não quer você consciente do seu passado, da sua culpa, dos seus pecados. Ele quer você consciente dele mesmo que está na sua frente, lhe salvando, lhe curando, lhe justificando para todo sempre. Você está na mesa com Jesus. Abaixo da mesa não importa, o que importa é quem está diante de você, o Cristo que tem pão na mesa para você todos os dias, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos e adorar um instante. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, Tu és o pão vivo.